Pessoal, sejam bem-vindos a essa aula de Sociedade Limitada, onde nós vamos tratar sobre um caso de falecimento de sócios e vamos verificar quais são as possibilidades de acordo com a legislação prevista lá no Código Civil e também de acordo com a instrução normativa do DREI, além de falar sobre a parte de elaboração da alteração contratual e de procedimentos para a etapa do registro na junta comercial, né? Pegamos um caso aqui, por exemplo, fictício, só deixa eu pegar a caneta, de uma sociedade limitada, de nome empresarial Paulo da Silva e Companhia Limitada, no qual é composta por 3 sócios e aí possui um capital social de R$100.000, dividido em 100.000 cotas no valor nominal de R$1. Aí esse capital social de R$100.000 é dividido entre o sócio João da Silva, o Pedro da Silva e o Paulo da Silva, né? O João da Silva possui aí 15.000 cotas, assim como o Pedro da Silva. Ou seja, cada um aí possui 15.000 cotas. E o Paulo da Silva possui aí 70.000 cotas. Tanto o João quanto o Pedro são os administradores da sociedade. Vamos levar em consideração que o sócio Paulo da Silva veio aí falecer, ou seja, o sócio majoritário que possui a maior participação no capital social. A partir desse momento em que um cliente chega para você e você tem que solucionar esse caso, apresentando aí estratégias ou a solução para o caso, conforme o interesse dos sócios, né? Você vai ter que verificar o que pode ser feito e o que fazer diante desse caso. Ou seja, você vai verificar, claro, qual é a intenção dos sócios primeiramente, né? Só que vai depender de alguns procedimentos que eu já vou falar em seguida, que vai aí influenciar ou na possibilidade de liquidação das cotas, ou de ingresso de herdeiros ou até terceiros, ou de fazer a dissolução da sociedade. Ou seja, se o cliente procura para vocês, e aí uma sociedade com 3 sócios, nesse nosso exemplo, e aí ele quer, por exemplo, retirar o sócio falecido, ele vai poder fazer isso sim, só que vai depender daquilo que está previsto no contrato social. Ou seja, vamos abrir lá o Código Civil, que trata de forma sobre a forma dos procedimentos que podem ser realizados no caso de falecimento de sócio. Isso está previsto lá no artigo 1028, que é um dispositivo da sociedade simples pura, que, no entanto, é aplicado também na sociedade limitada, seja ela regida supletivamente pelas regras da sociedade por ações ou não. Sempre será aplicado aqui para fins de registro esse artigo 1028. O 1028 fala que, no caso de morte de sócio, liquidar-se-á a cota, salvo se o contrato social dispuser diferentemente, ou seja, se constar uma cláusula lá de forma clara que o sócio, que os herdeiros têm o direito de ingressar na sociedade. Logo, não é possível liquidar as cotas do falecido, ou seja, retirar ele da sociedade, reduzir capital, porque os herdeiros têm o direito de ingressar. E se eles vão ingressar na sociedade, tem um outro procedimento necessário, que é apresentar o documento de partilha, seja o judicial ou extrajudicial, que vai especificar que aquelas cotas do falecido foram transferidas para o herdeiro 1, 2 ou 3, né, conforme ali os herdeiros desse sócio falecido. Então, nós já vamos abrir a instrução normativa do DREI a 81, anexo 4, que ele vai verificar que, em regra, sempre se faz uma análise primeiro do contrato social. Se o contrato social não nada falar sobre falecimento de sócio, porque não é uma cláusula obrigatória, ou se falar, deixar claro que os herdeiros não têm direito de ingressar, abre a possibilidade para o sócio realizar a liquidação das cotas, que é pegar basicamente quanto que vale a cota do falecido e pagar para os herdeiros. E esse pagamento para os herdeiros deve ser realizado pela sociedade a partir do momento em que os herdeiros apresentaram um documento também de partilha, seja judicial ou extrajudicial, ou a sociedade vai entregar para o inventariante o valor ali das cotas liquidadas. E cabe ao inventariante, que representa o espólio, administrar o espólio, que é o conjunto de bens e direitos e obrigações do falecido, de levar isso para a partilha. E lá, né, então vai ser partilhado esse valor da liquidação das cotas do falecido.
Então, se não tem previsão no contrato social para ingressos de herdeiros ou nada fala o contrato social, os demais sócios podem liquidar a cota do falecido. Ou então, eles podem promover a dissolução da sociedade, né? Ou seja, eles não querem dar continuidade na sociedade, porque esse sócio que faleceu, ele era um cara muito importante, e sem ele, a atividade econômica não tem continuidade. Diante disso, é possível, né, fazer a dissolução da sociedade. Se nesse nosso exemplo ali que tinha 3 sócios, um faleceu, apesar do falecido ser o majoritário, os demais sócios, detentores de 30%, que nesse caso aí, eles podem resolver fazer a dissolução da sociedade, eles se tornam 100% e aí podem fazer a baixa dessa empresa. E aí existe todo o processo de dissolução e liquidação da sociedade, que é um procedimento diferente da dissolução parcial e liquidação das cotas, que é o que está previsto no Caput 2028. Dissolver parcialmente a sociedade é retirar alguém da sociedade, e nesse caso está sendo retirado porque veio a falecer. E como não há previsão contratual para ingresso de herdeiros, por exemplo, aí vai haver a liquidação da cota, verificar quanto que ele tem ali de cotas na sociedade e o valor dessas cotas para pagar aí para os herdeiros, seja ali na entrega do documento de partilha finalizado, ou se tiver um inventário rolando, entregar para o inventariante e cabe a ele apresentar isso lá na hora da partilha do inventário para ser partilhado entre os seus herdeiros. É possível também que mesmo que não haja previsão de ingresso de herdeiros, pode haver acordo com os herdeiros para regular a substituição do sócio falecido. Ou seja, os demais sócios podem aceitar os herdeiros ingressarem na sociedade, ou até então, vamos imaginar que os herdeiros têm direito de ingressar na sociedade. E aí há um acordo com os herdeiros e com os demais sócios para que um terceiro ingresse na sociedade. Nesses casos, também precisa do documento de partilha para ser verificado ali que os herdeiros são aquelas pessoas mesmo, que cada um ficou com um percentual das cotas e eles podem fazer a transferência aí para um terceiro de comum acordo entre sócios já remanescentes, herdeiros e o terceiro que vai ingressar na sociedade, né? Então, a primeira análise que se faz quando você está diante do seu cliente, que quer ir, no nosso exemplo ali do caso fictício, uma sociedade com 3 sócios, onde o sócio majoritário detentor de 70% do capital social veio a falecer, aqueles 30% que procuraram você, eles querem eles vão chegar, claro, com o objetivo de retirar o sócio ou de ingressar herdeiro, né? A primeira coisa que você vai ter que fazer é pedir o contrato social já arquivado na junta comercial para fazer uma análise e verificar quais são as possibilidades, né? E aí, se for possível aí fazer a liquidação das cotas, aí é um outro procedimento que a gente vai explicar agora em diante, porque existem procedimentos aí que precisam ser cumpridos se for retirado o sócio falecido. Diante disso, né? Voltamos para cá. Então, abre essas possibilidades aqui, né? O que fazer, o que pode ser feito diante de uma situação em que há o falecimento de sócio, né? Como nós acabamos de ver. Existe aí uma análise inicial daquilo previsto no contrato social, né? Para aí, sim, tomar uma decisão. Não é porque os sócios querem que faça determinada operação. Quem manda é o contrato social. O contrato social, enquanto os sócios estavam vivos, foi pactuado algo no sentido de herdeiro tem direito de ingressar ou herdeiro não tem direito de ingressar, ou nada falou, né? Por exemplo de cláusula. Eu trago aqui uma cláusula que o herdeiro não tem direito de ingressar, né? E uma outra cláusula que o herdeiro tem direito de ingressar. Eu coloco de negrito essa cláusula aqui, porque é uma cláusula padrão, né, que você vai encontrar em modelos pela internet, que basicamente ela vem com a seguinte redação: falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade poderá continuar suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz, não sendo possível ou inexistindo o interesse destes, ou seja, por exemplo, dos sucessores ou dos sócios remanescentes, o valor dos haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial, incluindo todos os bens e direitos tangíveis e intangíveis da sociedade. A data da resolução, verificada em balanço, especialmente levantado. Eu coloquei aqui no título que é uma cláusula que o herdeiro não tem direito de ingressar. Botei de forma proposital porque essa cláusula aqui, na realidade, é uma cláusula que fica em cima do muro.
ela te dá margem para interpretar que quem decide que não quer entrar é os herdeiros ou os sócios remanescentes. Diante disso, se a intenção é que herdeiro não ingresse na sociedade, deixe claro, é claro que na orientação que você vai fazer aí para o seu cliente, antes, claro, de alguém vir a falecer, quando você vai montar um contrato social, deixe claro o que vai ser decidido aqui. Se a intenção é que herdeiro não ingresse, você pode colocar, por exemplo, ó, não sendo vamos tirar essa parte aqui, por exemplo, ó, não sendo de interesse não ser de interesse dos sócios remanescentes, os herdeiros não terão direito de ingressar na sociedade. Ninguém está falando aqui que ele não tem direito de receber aquilo que vai ser partilhado no inventário, no partilha, né? Não estou dizendo que ele não vai ter direito a receber o valor da cota. Ele não tem o direito de virar sócio da sociedade. Então, se a intenção é deixar claro, olha, herdeiro não tem direito de ingressar, deixe claro, olha, não sendo de interesse dos sócios remanescentes, os herdeiros não têm direito de ingressar na sociedade. E o valor, né, vamos arrumar isso aqui, e o valor dos haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial. Então, se a intenção, de fato, é que herdeiro não vai ter direito de ingressar na sociedade, faça da forma que está aqui. Deixe claro que, não sendo de interesse dos sócios remanescentes, os herdeiros não ingressam. Se for de interesse deles, os herdeiros ingressam. Agora, se ele não puder ingressar na sociedade, aí sim as cotas vão ser liquidadas e a gente já vai chegar nesse procedimento aí, porque tem algumas questões ali que precisam ser verificadas e eu vou trazer até um exemplo. Agora, se a intenção é que o herdeiro tem direito de ingressar na sociedade, ou seja, os sócios querem, enquanto vivos, pactuarem uma cláusula no sentido, você poderia fazer uma cláusula basicamente com essa redação, que o falecimento, retirada, interdição ou inabilitação de um dos sócios não acarretará a dissolução da sociedade, que continuará com o sócio remanescente e com os herdeiros do sócio falecido, né? Caso os herdeiros do sócio falecido não pretendam ingressar na sociedade, então caberá aos sócios remanescentes providenciar a produção de balanço especial e apuração do patrimônio líquido para pagamento dos haveres do sócio falecido, conforme disposto na cláusula XX. Ou seja, aqui, né, tá falando que não é uma decisão do sócio remanescente isso. Tá falando que a sociedade continua com o remanescente e com os herdeiros falecidos, né? Caso os herdeiros não queiram ficar na sociedade, não pretendam ingressar na sociedade, aí cabe, né, fazer aí a levantamento do valor que essa cota vale para fazer o pagamento para os herdeiros. Lembrando que sempre que houver transferência patrimonial do sócio falecido, a transferência patrimonial do sócio falecido, eu falo que são as cotas, que as cotas são um bem móvel, incorpóreo, que pertence ao sócio, e quando ele vem a falecer, né, esses bens, que no caso as cotas, né, ele se soma a todos os demais bens do falecido, né, como um todo indivisível. E quem vai dividir para os herdeiros isso, há um procedimento legal que é através do inventário e partilha, ou de forma judicial ou de forma extrajudicial, né. Feito essa explicação, né, como a intenção aqui dos sócios, levando em consideração que a cláusula pactuada foi no sentido que herdeiro não tem direito de ingressar, vamos dizer que é esse caso aqui, né? Herdeiro não tem direito de ingressar, tinha cláusula prevendo isso, então vai ser feita a liquidação das cotas, né? Só que você tem que verificar o seguinte: o contrato traz algum prazo e forma de pagamento, ou seja, vamos dizer que o seu contrato não traz nenhuma regra sobre o prazo e a forma de pagamento das cotas liquidadas, vai ser aplicado o artigo 1031 do Código Civil, numa leitura em conjunto com o artigo 606 do Código de Processo Civil. Resumindo, vai ser feito um levantamento de um balanço especial para trazer todos os ativos, seja circulante, não circulante, tangíveis, intangíveis, todo o passivo, circulante, não circulante, a preço de saída, ou seja, a preço de mercado, para se chegar efetivamente no valor da cota. E aí, além da forma de avaliação, caso não esteja previsto no contrato social, que vai ser aplicado o artigo 1031, por exemplo, do Código Civil, a sociedade, você precisa verificar se a sociedade tem condições de realizar o pagamento sem prejudicar a continuação da atividade econômica.
né? Vamos dizer que o contrato social também nada trouxe sobre prazo e pagamento das cotas no caso do sócio que sai da sociedade, que o sócio venha a falecer na sociedade, ele venha a falecer e precisa ser retirado da sociedade, né? Diante disso, né, não é só retirar o sócio da sociedade, ou seja, não é só liquidar a sua participação. E retirar o sócio da sociedade não é pegar a participação dele, ou seja, as cotas, e transferir para os demais sócios da sociedade. Não é isso. Liquidar cota é pegar sobre a forma de avaliação prevista no contrato social. Se não tiver prevista, é a regra do 1031, essa que eu acabei de falar. E se não tiver regra sobre forma de pagamento e prazo de pagamento, também é a regra do 1031, que eu já vou demonstrar no Código Civil, que é em até 90 dias da data da resolução. E aí, no caso de falecimento do sócio, é o dia em que o sócio faleceu. Conta-se dali 90 dias para pagar à vista em dinheiro, né? Antes de demonstrar aqui um exemplo, né, eu vou abrir o Código Civil só para fazer a leitura do artigo 1031, né? O 1031, ele vai me falar que nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, né, se resolver em relação a um sócio é quando vai haver uma dissolução parcial, ou porque o sócio foi excluído de forma extrajudicial, ou porque ele aplicou lá o seu direito de retirada do artigo 1029, por exemplo, ou no caso de falecimento de sócio, né? Aí ele vai falar que o valor da sua cota, considerada pelo montante efetivamente realizado, ou seja, pelo valor efetivamente pago integralizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, ou seja, salvo se tiver previsão no contrato, com a base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução verificada em balanço especialmente levantado, né? Daí vai falar que o capital vai sofrer sua devida redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da cota. Ou seja, se os demais sócios aportarem dinheiro pessoal, da sua conta pessoal, na sociedade. O que nos interessa ali é que o parágrafo 2º. A cota liquidada será paga em dinheiro no prazo de 90 dias a partir da liquidação, salvo acordo ou estipulação contratual em contrário. Se o contrato nada falou, vai ser pago em até 90 dias da data da liquidação e a cota vai ser liquidada à data da resolução. Se o sócio faleceu na data X, conta a partir dali 90 dias para fazer o pagamento e em dinheiro, né? À vista e em dinheiro, né? Salvo se tiver previsão no contrato social ou até se tiver um acordo. Mesmo não havendo previsão no contrato social, pode a sociedade, através do seu representante legal, já que é a sociedade que paga isso aí, essas cotas liquidadas, que é ela que é responsável por fazer o pagamento, né? Ou seja, vai ser liquidada as cotas dos falecidos e cabe à sociedade fazer o pagamento, e eu repito novamente, ou para os herdeiros mediante a apresentação de documento de partilha, seja judicial ou extrajudicial. Se a sociedade acaba pagando sem exigir esse documento, pode dar problema que pode ter herdeiro ali, pode ter herdeiro que pode questionar mais à frente que não recebeu nada. E aí a responsabilidade da sociedade que pagou de forma errada. Quem paga aí, quem paga mal acaba pagando duas vezes, né? Então, a sociedade vai fazer a avaliação da cota e vai fazer o pagamento para os herdeiros, mediante solicitação do documento de partilha, seja judicial ou extrajudicial. Ou se tiver rolando aí um inventário, vai entregar, né? Não é pagar, vai entregar o valor para o inventariante, que é o administrador dos bens do falecido, dos direitos e obrigações do falecido, até que seja ultimada a partilha. Então cabe ao inventariante levar isso para a partilha para fazer lá no procedimento, seja judicial ou extrajudicial, essa divisão aí para os herdeiros. Então, feito essa análise, né? Então vamos verificar aqui. Vamos levar em consideração que é essa sociedade aí que o sócio veio a falecer, que vai ter as suas cotas liquidadas, né? Possui aí isso aqui de patrimônios, que é um balanço patrimonial ativo e passivo. Tem lá 220 mil de caixa, tem um imóvel aí de 100 mil reais integralizado na Constituição, né? E aí tem uma depreciação acumulada, o que totaliza aí 300 mil de ativo. E de passivo, vamos dizer que ela não tem nenhuma conta, né? Só para exemplificar. Tem lá 100 mil de capital e 200 mil de reserva de lucro, né? Eu vou trazer aqui no lado, primeiramente, o valor da cota conforme aí alguns tipos de formas de avaliação. A primeira é um valor simbólico, que consta num contrato social. Que quando você vai ter no contrato social, você tem que informar o capital social
e a divisão do capital social em cotas. Daí a gente chega lá e geralmente se coloca um valor nominal. No nosso exemplo, o capital era de 100 mil reais, dividido por 100 mil cotas no valor nominal de R$1. Lembrando que em sociedade limitada, todas as cotas têm valor nominal. Podem ter valores iguais ou desiguais, né? Não existe cota sem valor nominal. Isso é só lá na sociedade anônima, em que as ações podem ser emitidas com valor nominal ou sem valor nominal. Então, o capital social, que é dividido em cotas, nesse meu exemplo, 100 mil cotas, 100 mil reais de capital, dividido em 100 mil cotas no valor de R$1, poderia ser 50 mil cotas no valor de R$2, que representa aí 100 mil de capital. Então, esse valor nominal é aquilo que consta lá no contrato social, um valor mais simbólico. Já o valor patrimonial, eu pego o valor de patrimônio líquido, divido aqui pelo total de cotas do capital social, que é 100 mil cotas, e eu pego 300 mil, dividido por 100 mil e chego a R$3. E o valor patrimonial a preço de saída, né, que é aquilo do artigo 1031 que não está de forma clara e você vai conseguir entender melhor lá no CPC, no 606, que é a mesma forma de avaliação do Código Civil, que ele fala que é a preço de saída. Eu pego tudo que tem o meu ativo e trago aqui a preço de saída, valor de mercado, né, resumindo. O que tem em dinheiro no banco é aquilo que tem no dinheiro no banco, né? Então não tem muita diferença sobre esse valor aqui. Já esses bens do imobilizado, que entraram a valor histórico de declaração de imposto de renda, precisam ser avaliados, até porque eles estão depreciados, né? Então, por exemplo, trazendo a valor a preço de saída, quanto que ele seria vendido, por exemplo, eu chegaria a um valor de R$1 milhão. E levando em consideração que essa sociedade não tem passivo, eu chegaria a um valor nominal da cota, um valor patrimonial a preço de saída da cota no valor de R$12. Ou seja, cada cota teria um valor de R$12. Vale esclarecer que esse sócio que faleceu tem 70 mil cotas, né? E a gente já vai verificar que quanto isso dá no total que ele teria aí a receber. Diante disso, como não há previsão contratual sobre a forma de avaliação, aplica-se o artigo 1031, que eu tenho que trazer todo o meu ativo e passivo a preço de saída, e nisso eu cheguei a um valor da cota de R$12. Consequentemente, a sociedade aí teria a pagar para ele, porque é isso que me interessa, né? R$840 mil. Verifica-se que sequer a sociedade tem isso no caixa, né? No banco. Diante disso, como eu falei, não é só liquidar as cotas de falecido, né? Tem que ver aí a forma de avaliação dessa cota, o prazo e a forma de pagamento principalmente. E aí vamos dizer, como já foi dito, que não tem nada previsto no contrato social. E aí, conforme o 1031, parágrafo 2º, como nós já vimos, a cota tem que ser paga em até 90 dias, contato da data da resolução, ou seja, da data de falecimento do sócio, e o pagamento é em dinheiro. Verifica-se que, nesse caso, a sociedade sequer teria como pagar isso, né? Por isso, a importância de prever no contrato social não só a forma de avaliação das cotas, mas principalmente a forma e o prazo para pagar essas cotas que são liquidadas no caso de dissolução parcial, seja na exclusão extrajudicial, seja no caso aí do direito de retirada imotivada do artigo 1029, seja no caso de falecimento de sócio, né? Mas como também nós vimos ali, vamos levar em consideração que houve um acordo, que mesmo não havendo previsão no contrato, houve um acordo entre a sociedade e os herdeiros. Os herdeiros, vamos dizer, por exemplo, que aceitaram receber 42 parcelas de R$20 mil, que dá 840 mil. Não estou levando em consideração que foi aplicado juros, né? Mas vamos levar em consideração que eles aceitaram fazer um acordo e a sociedade aí tem uma prestação de 42 parcelas de R$20 mil a serem pagas para os herdeiros, né? E aí foi acordado dessa forma porque eu quero demonstrar como que ficaria isso numa alteração contratual, para explicar o que você precisa colocar e o que você não precisa colocar para fim de arquivamento, conforme a instrução normativa do direito, né? Então, após ter essas definições, porque não é só liquidar as cotas e retirar o falecido da sociedade, né? Com aquela entrevista inicial com o seu cliente que você falou primeiro para ele o seguinte: olha, antes de a gente chegar numa solução e eu te apresentar aqui as possibilidades, eu preciso do contrato social. E aí, após a leitura do contrato social, você verificou que os herdeiros não tinham o direito de ingressar na sociedade.
E a partir disso, você começa a falar das possibilidades. Olha, nós podemos liquidar as cotas da sociedade, liquidar as cotas do sócio falecido, porque os herdeiros não têm direito a ingressar. Todavia, o contrato não traz forma de pagamento nem prazo de pagamento, né? E aí, como também não traz a forma de avaliação das cotas, você aí teria que esclarecer para ele que as cotas seriam avaliadas, teria que fazer uma avaliação a preço de saída, por exemplo, dos bens, daquilo que compõe um ativo da sociedade, do passivo, e aí chegaria um valor da cota, e esse valor da cota seria multiplicado pelo total de cotas do falecido, que seria pago em até 90 dias do falecimento do sócio e em dinheiro, porque não havia previsão contratual, né? E aí os sócios iam começar a debater e verificar outras possibilidades, né? Que já vou dar um exemplo, né, do que poderia acontecer se não houvesse acordo com os herdeiros, naquele caso ali, que a sociedade teria que pagar cerca de 840 mil reais, né? Mas vamos dizer que as cotas então vão ser liquidadas, vai acarretar na redução do capital social da parte do sócio que faleceu, aqueles 70 mil, salvo se os demais sócios quiserem suprir o valor da cota. Suprir o valor da cota não é pegar a cota do falecido e tomar posse e agora ser uma propriedade do sócio. Não é isso. Aquelas cotas são canceladas. Suprir o valor da cota é os sócios aportarem mais dinheiro do seu bolso, do seu patrimônio pessoal na sociedade, e aí altera o valor nominal das suas cotas, né? Vai ter modificação no QSA, porque vai ter retirada de sócio. Vai ter alteração de nome empresarial, porque eu falei lá no início que o nome empresarial era composto por Paulo de Souza e Companhia Limitada, ou seja, uma firma. Como o sócio faleceu, compõe ali a firma, precisa ser retirado ele dali do nome, porque agora a sociedade precisa compor um novo nome empresarial, né? E aí, os dados pessoais do sócio e demais dados, tudo isso vai influenciar em todas as etapas do registro. Se não tivesse necessidade de alterar nome empresarial, por exemplo, eu não teria consulta de viabilidade, né? Mas como nós vimos, como vai ter que alterar nome empresarial, nós vamos ter que ter consulta de viabilidade para informar essa alteração, vai ter DBE para alterar o nome e também QSA para informar a retirada do sócio falecido. Vai ter requerimento eletrônico lá no sistema da junta comercial, o processo vai ser protocolado, vai entrar na junta, e aí você precisa verificar se precisa fazer algum procedimento em órgãos de licenciamento, uma informação lá na prefeitura para retirada de sócio, depende de cada prefeitura, isso, né? Isso aqui não se aplica, né? Mas fica sempre nessa etapa de registro de legalização para você verificar sempre, visualizar. E aí também tem mais informações nos órgãos de classe, vai que é uma atividade aí de contabilidade, que precisa informar algo do CRC, ou de uma sociedade de médicos, enfim, né? Antes de dar a sequência aqui, né, eu só quero tratar, por exemplo, vai que os demais sócios, os herdeiros não quisessem fazer um acordo, né, já que é previsto, né, isso no 1031, parágrafo 2º, vai que os sócios, os herdeiros não quisessem fazer um acordo sobre aquele valor de 840 mil a pagar, né? Tinha uma solução, né, de forçar eles a aceitarem um acordo, ou se não aceitarem, simplesmente, né, seria aí feito um levantamento, né, que eu vou explicar do que se trata. Por exemplo, o 1028, como ele fala que o seu sócio venha a falecer, a sua cota vai ser liquidada, salvo se tiver previsão no contrato social em que o herdeiro teria direito de ingressar. A gente viu que o herdeiro não tem direito de ingressar. Se não tem direito de ingressar, abre a possibilidade para os demais sócios liquidarem a cota do falecido ou realizarem a dissolução da sociedade. Se eu faço a dissolução da sociedade, eu vou para uma segunda etapa, que é liquidação, né? Vou resumir aqui, da sociedade. Eu não falo de liquidação das cotas. Eu estou falando da liquidação da sociedade. Liquidar a sociedade é ultimar os negócios da sociedade, acabar com todos os negócios que ela tinha ali de contrato feito com clientes, por exemplo, e fornecedores. Ela levanta todo o seu ativo, paga o seu passivo e o que sobrar daquele valor é partilhado de forma proporcional entre os sócios. Nada é reavaliado para trazer a preço de saída na liquidação da sociedade. Aquelas regras de avaliação é para liquidar a cota. Então, se aqueles
herdeiros não quisessem pactuar, fechar um acordo, por exemplo, 42 parcelas de 20 mil, é um exemplo de 20 mil reais, você poderia forçar a dissolução da sociedade. E aí entraria todo mundo no mesmo bolo. É claro que ao final o saldo remanescente, né, vamos dizer que foi pago lá, como a sociedade não tinha, vamos abrir aqui esse slide aqui, nesse meu nosso exemplo aqui, como a sociedade não tem nada de passivo, teria 300 mil aí a partilhar entre os sócios da sociedade e os, né, herdeiros que receberiam aí, né, posteriormente, mediante a apresentação do documento de partilha, ou se tiver o processo aí rolando ainda de inventário, entregar isso para o inventariante. Então seria aí, deixa eu limpar essa tela, liquidado, após a liquidação verificou-se que sobrou 300 mil reais. Desse 300 mil reais, um sócio ia ter 15%, o outro sócio 15% e o falecido 70%, né? Ou seja, 70% aí de 300 mil, se eu não me engano, é 210 mil reais. Então, isso aqui que seria partilhado. A gente sabe que o que tem ali é um imóvel que é da sociedade, e aí seria necessário fazer a partilha ou a venda daquele imóvel, né? Teria toda uma burocracia também para fazer todo esse procedimento de liquidação, ou receberiam os três, vamos dizer que só tem um herdeiro aqui, né? Receberia esse e mais o herdeiro, né? Conforme documenta a apresentação da partilha já finalizada, ou, né, levar isso para a partilha se tivesse ainda rolando. Então, uma possibilidade é forçar a dissolução da sociedade para realizar a liquidação da sociedade, caso aí não houvesse um acordo com os herdeiros, conforme previsto no 1031, parágrafo 2º, porque o contrato social nada tratou sobre a forma de pagamento e o prazo de pagamento, né? Antes só de voltar para o slide, só quero demonstrar aqui na instrução normativa do DREI que essa interpretação consta de forma clara na instrução normativa, né? Que isso são procedimentos que as juntas comerciais devem seguir, porque está previsto na legislação, né? E a instrução normativa do DREI veio aí regulamentar para especificar isso tudo que eu estou falando, né? E as juntas comerciais têm que atuar conforme está aqui. Por exemplo, vai falar aqui que no caso de sociedade com 2 ou mais sócios, diante do falecimento de algum dos sócios, ressalvada a prevalência de disposição inserida no contrato social, abre-se a possibilidade. Ou seja, ele está falando assim, o seguinte: se tiver previsão contratual para ingresso de herdeiros, prevalece o contrato social. Se não tiver previsão para ingresso de herdeiros, porque o contrato nada fala, ou se tem, mas deixa claro lá que isso cabe à decisão do sócio remanescente, abre a possibilidade para os demais sócios realizar a liquidação das cotas do falecido ou fazer a dissolução da sociedade, né? Os demais sócios optam pela dissolução da sociedade, isso que eu acabei de falar, ou realizar a sucessão das cotas do falecido, seja com um acordo para os herdeiros ingressarem, ou se também para que um terceiro ingresse na sociedade, mediante aí a transferência da participação em que os herdeiros irão receber para esse terceiro. E aí, nesses procedimentos, quando tem transferência de participação do falecido, que são as cotas, sempre vai ser necessário o documento de partilha, seja judicial ou extrajudicial, para fazer isso. O inventariante, na representação do espólio, não pode fazer isso. Cabe ele colher os bens pessoais do falecido, seus direitos, suas obrigações e levar para a partilha, né? Que é o local, seja de forma judicial ou extrajudicial, o procedimento correto para dividir conforme os bens do falecido, conforme os herdeiros e o quinhão aí de cada um. Vamos voltar para cá para finalizar essa parte. Então a gente viu aqui a parte das etapas. Como é necessário aí, já que alterar nome, vai ter aí uma solicitação de constituibilidade, vai ter um DBE com alteração de nome empresarial, também ali o QSA. O procedimento aí vai ser solicitado na junta comercial, como se trata de uma sociedade limitada, através de alteração de matriz. E aí vai ter a parte do assinador web, onde vai ser anexada a documentação necessária, capa do processo, alteração contratual. Não há necessidade de apresentar atestado de óbito, porque a instrução normativa 81, anexo 4, nada fala sobre isso, né? E aí vai protocolar o processo, e o processo vai tramitar na junta comercial, e aí ele vai ser deferido ou entrar em exigência, depende aí, né, das informações e da forma que vai ser feito.
Consulta de viabilidade e DBE, né, como a gente viu, vai ser necessário. Aí vai ter toda a solicitação com inicial com a informação dos dados da sociedade. Aí, nesse caso específico, vai ser só uma alteração de nome. O objeto não teria, porque a gente não visualizou nenhuma necessidade de mudar o objeto social. Não vai ter informações para o corpo de bombeiro. E aí depende aí das demais informações daquilo que você está alterando. Como só está alterando o nome empresarial, né, só vai informar os dados da sociedade e aí finalizar essa viabilidade, que vai também finalizar o DBE depois com a informação lá do QSA e finalizar lá o DBE para chegar no requerimento eletrônico, solicitar o processo, né, corretamente, informar os demais dados da sociedade e dos sócios, vai gerar aí a taxa para pagamento, anexar a documentação e aí assinar os documentos e enviar. E aí os documentos que são necessários são aqueles que eu acabei de falar, né? Capa do processo, alteração contratual, documentos de administrador se necessário, se houvesse só uma nomeação de administrador, né? Mas nesse caso não tem nomeação de administrador. Atestado de óbito, a gente já falou ali, certidão de óbito não precisa apresentar, porque a instrução normativa do DREI não fala sobre isso. E os documentos conforme a necessidade, né? Mas nesse caso específico não teria, né? Seria a alteração contratual e a capa do processo. Checklist aí da alteração contratual, né? Quais os elementos básicos de uma alteração que deve constar lá numa alteração contratual? O cabeçalho, né? Alteração contratual da sociedade XYZ, por exemplo. Preâmbulo, onde você qualifica os sócios e a sociedade. Vem aí o corpo da alteração, onde os sócios decidem, né, fazer algo, alterar algo. E aí ele dá nova redação da cláusula alterada do contrato social. Já vou demonstrar isso de forma específica dentro do documento Word. Aí, se ele quiser incluir cláusula, ele vai incluir. Se ele quiser suprimir cláusula, ele vai suprimir. E aí, a consolidação é opcional nesse caso específico, né? E aí, se quiser informar consolidar, você consolida, né? Traz lá todas as cláusulas do contrato social, conforme o último ato arquivado na junta comercial, né? E, claro, vai atualizar as cláusulas que estão sendo motivo de alteração na alteração que vai ser arquivada na junta comercial. Tem o fecho e as assinaturas. Se aí se constar lá o contrato social, você deve lembrar das cláusulas obrigatórias que devem constar no contrato social como nome empresarial, endereço, prazo de duração, objeto, capital, administração, poder de administração, exercício social, participação do sócio no lucro foro. E se também tiver cláusula facultativa, né, a gente sempre orienta no curso aí, você sempre tem cláusula facultativa de acordo com a relação societária e do negócio da sociedade, para trazer uma maior segurança e não só uma maior segurança, né, mas tranquilidade tanto para os sócios como para a sociedade, né? Como a gente viu ali, que naquela saída do sócio resultou de um valor que a sociedade deveria pagar aos herdeiros do sócio falecido, R$840 mil, né? Em 90 dias em dinheiro, né? Já que o contrato social nada trouxe ali sobre prazo e forma de pagamento das cotas liquidadas, né? Então tem que tomar cuidado com isso, que o contrato social é muito importante, né? Exemplo aí de cláusula que constaria na alteração contratual, ou seja, tem ali o cabeçalho, o preâmbulo, e aí os sócios resolvem fazer algo, né, decidem, né, constaria lá, por exemplo, que em virtude do falecimento do sócio Paulo da Silva, né, e conforme permitido pelo caput do artigo 1028 do Código Civil e por não haver previsão contratual em contrário, as cotas do sócio falecido são liquidadas, acarretando o consequente cancelamento das cotas. Diante disso, o capital social é reduzido em R$70 mil, passando de 100 para 30 mil. Dividido aí, então esses 30 mil agora em 30 mil cotas no valor nominal de R$1. Em virtude da alteração acima, a cláusula do capital social no contrato social passa a ter a seguinte redação. Aí você tem que escrever a nova cláusula do contrato social. Ou seja, é decidido algo, né? Nesse caso, que em virtude do falecimento do sócio Paulo da Silva, e conforme permitido pelo caput do 2028, por não haver previsão contratual em contrário, as cotas falecidas são canceladas, né? Acarretando aí então na redução do capital social da sociedade de 100 para 30 mil, já que se só tinha 70% de participação, 70 mil cotas, né? E em virtude disso, a cláusula do capital social no contrato social passa a ter uma nova redação. Daí você transcreve a cláusula do capital social, também integralizada em bens imóveis. Aí traz aqui o João da Silva tem essa participação e o Pedro da Silva tem essa participação de 15 mil, né? E é claro, também a cláusula de alteração do nome empresarial, que em virtude do falecimento do sócio Paulo da Silva, os sócios remanescentes decidem alterar o nome empresarial da sociedade, né, informar aqui um novo nome empresarial. Em virtude da alteração realizada, a cláusula primeira do contrato social passa a ter a seguinte redação, ou seja, a sociedade adota o nome empresarial X, né. Vamos demonstrar aqui como que ficaria
no próprio documento Word, né? Como a gente falou, né? Assim como um contrato social, assim como um distrato social, a alteração contratual também tem aí, né, os seus elementos obrigatórios. Tem aqui um cabeçalho, que aqui foi chamado de primeira alteração contratual da sociedade Paulo da Silva e Companhia. Vem o preâmbulo com a qualificação dos sócios e da sociedade. Primeiro ponto a observar, só vai ser qualificado os sócios, né, que vão assinar a alteração contratual. Nesse caso de liquidação das cotas, como a gente está vendo até aqui, porque não há previsão contratual para ingresso de herdeiros, e por isso que as cotas estão sendo liquidadas, não precisa de manifestação de vontade do inventariante e de qualquer herdeiro, conforme consta na instrução normativa do direito. Por exemplo, vamos ver aqui, ó, no item 4.5.1 ele vai falar aqui, para os casos de liquidação de cotas, ou seja, aqueles que têm fundamento no caput de 2028, a deliberação é tomada pelos sócios remanescentes, hipótese que não depende de apresentação de alvará ou formal de partilha, nem tampouco da ciência ou anuência prévia dos sucessores do sócio falecido, de cônjuge ou da participação de inventariante, né? Caberá aos sócios remanescentes reduzir proporcionalmente o capital social ou suprir o valor da cota liquidada, né? Então, quando a gente fala que a gente está aplicando o caput de 2028, porque não há previsão contratual pelo ingresso de herdeiros, né? A gente verifica aqui que os demais sócios podem baixar a sociedade, né? Fazer essa liquidação das cotas, perdão, para fazer essa alteração, né? E somente eles serão qualificados. Aí vem a qualificação da sociedade, né? Como, né, nome, endereço empresarial, CNPJ, não precisa de NIRI, né? Não precisa de NIRI, porque já houve aí mudança da instrução normativa sobre isso. E aí vem a primeira decisão do sócio, ou seja, cláusula primeira da liquidação, que é aquela cláusula que a gente acabou de falar, em virtude do falecimento do sócio Paulo da Silva e conforme permitido pelo caput 28 e por não haver previsão contratual em contrário, é feita aí a liquidação das cotas consequente cancelamento, né? Então o capital passa de 100, né, para 30 em virtude dessa redução de 70 mil, aí que é referente a 70 mil cotas do falecido. Em virtude da alteração acima, a cláusula quinta do capital social no contrato passa a ter a seguinte redação. Transcreve a nova cláusula do capital social. Capital de 30 mil, dividido por 30 mil cotas, no valor nominal de R$1, totalmente integralizado em bens imóveis. Vamos dizer aqui que o João da Silva, né, tem 15 mil e o Pedro da Silva tem 15 mil com, né, jatinho de participação. Não precisa informar a forma e o prazo de pagamento das cotas liquidadas. A instrução normativa do DREI não exige isso. Apenas para ficar claro. E eu sei que aqui a integralização inicial do capital social foi com bens imóveis, mas se você está fazendo a alteração da cláusula do capital em evento posterior ao quando efetivamente houve a integralização do capital com bens imóveis, você pode dar nova redação e não precisa descrever novamente o imóvel. O imóvel já foi integralizado em ato anterior, lá na Constituição. E aquele ato de Constituição que foi o documento hábil para fazer a transferência no cartório de imóveis. Depois que já foi feito, você basta informar a forma que o capital está integralizado com bens imóveis. Não precisaria trazer novamente a descrição do imóvel. Porque você está dando uma nova redação à cláusula do capital social, né? Se você não tivesse dando nova redação à cláusula do capital social, você teria que pegar exatamente a cláusula do contrato social de Constituição, porque essa aqui é a primeira alteração, e transcrever exatamente na consolidação do contrato social, como a gente vai ver logo abaixo. E a cláusula segunda aqui, que é referente à alteração do nome empresarial, que em virtude do falecimento altera o nome empresarial para X, YZ, 2000 limitada, né? E em virtude dessa alteração realizada, a cláusula primeira do contrato social, na realidade aqui é a cláusula segunda, a gente vai ver, né? Ela passa a ter a seguinte redação, né? Que é a cláusula segunda. Porque aqui a cláusula primeira é uma outra cláusula que é facultativa. Não sei se tem aqui. Não, é a cláusula primeira, realmente, está correto. A cláusula primeira do contrato social passa a ter a seguinte redação. A sociedade adota o nome empresarial de XYZ 2000 limitado, né? Aí decidiu aqui pela consolidação do contrato social, e a consolidação do contrato social é exatamente o último contrato social, conforme arquivado na junta comercial. Daí vai constar lá um cabeçalho, vão dizer que houve esses considerandos aqui, lá no contrato social, né? E aí ele vai constar lá todas as cláusulas obrigatórias, né, conforme o último contrato social. Vem aqui a nova redação da cláusula do capital social. Veio a nova redação da cláusula do nome empresarial. A cláusula segunda permanece a mesma, a terceira, a quarta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima. E a 11ª, né, também eu só trouxe aqui, né, para demonstrar que a cláusula, que o herdeiro não tinha direito de ingressar, porque já tinha previsão nisso no contrato social de Constituição, né,
que isso era de interesse dos sócios remanescentes e os herdeiros aí não se tornarão sócios caso os sócios remanescentes não queiram que eles ingressassem, né? Como a gente já viu. Tem aí a cláusula do foro e aí lá no fecho assina o João da Silva e o Pedro da Silva. O inventariante, os sucessores não vão assinar essa alteração contratual nesse caso específico de liquidação das cotas, como a gente já falou. Por isso que você só qualifica no preâmbulo da alteração contratual apenas os sócios que efetivamente vão assinar a alteração contratual. O sócio falecido não vai ser representado pelo inventariante, logo ele não vai assinar esse ato, nem seus sucessores, nem o cônjuge do falecido. Diante disso, né, isso seria aí uma forma de liquidação das cotas no caso de falecimento de sócio e com base no caput do artigo 1028 e por não haver previsão contratual da necessidade de ingresso de herdeiros. Pessoal, agradeço a atenção de vocês e até mais. Obrigado.